2, 1, valendo. Pessoal, boa tarde. Professor Vinícius, certinho? Tudo bom com vocês? Gravando em pleno feriado, né? Entre aspas. O pessoal inventou esse feriado daí, portanto, nessa semana a gente não teve aula. E um dos problemas é que a gente precisava ter resolvido, pelo menos com vocês, os exercícios e a atividade em grupo, né? Que vocês fizeram. Então, a gente tem essas duas coisas pendentes, né? Digamos aí, para essa semana, para começar já com POD 2. Portanto, tem as soluções, eu deixei para vocês, já corrigi tudo e eu vou gravar. Não vai estar com vocês tirando dúvida, mas qualquer coisa no futuro vocês podem tirar dúvida comigo, tá certo? Mas mesmo assim eu já vou estar gravando essas resoluções para que vocês não fiquem atrasados aí, beleza? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu vou resolver primeiro os exercícios que eu deixei com vocês, tá? Lembrando... pronto, acho que já está apresentando aí. Vou resolver aquele da atividade individual, certo? Lá no Forms com vocês. E aí depois eu resolvo os que eu tinha passado em aula, né? Teve uns que a gente já resolveu, tem outros que vai ficar. Então, vamos lá, ó. Começando aqui com 2, né? Tinha de alguns que acabou mudando, né? Um pouquinho aí, mas era por conta, só a ordem das questões, tá, gente? Que ele acabou mudando, mais por uma questão de... Só ir deixando aqui, tamanho pequeno. A ordem, porque eles não travam, né? Mas a pergunta 1 sempre vai ficar travada como a primeira pergunta, certo? Bom, vamos lá. Determine M de modo que a raiz, lembrando, raiz é quando você tinha a função e ela corta o eixo X. Isso aqui que era a raiz, né? Então aqui, por exemplo, nesse ponto aqui a gente tem uma raiz. O que caracteriza ela é que ela está no nível zero do Y, né? Então a raiz é quando o Y é zero. Ou seja, para descobrir o M aqui dessa equação, basta eu pegar 2M mais 7, né, vezes o x, que é a raiz, né? Só que ele falou que ele quer que a raiz seja igual a 1. Portanto, aqui é x vezes 1 menos 8. E tudo isso tem que ser igual ao nível, né? Que ele vai estar lá da raiz, que é no zero. Ou seja, quando x for 1, aqui a função dá zero. É isso que ele está querendo dizer. Só a gente resolver essa equaçãozinha que ficou montada, né? Aqui vai dar 2m mais 7 menos 8 igual a zero. Vai ficar m igual... Eu vou resolver mais rápido, tá, gente? Que aqui, um passo a passo, depois se quiser, você faz. Que é só para vocês verem a ideia das resoluções, tá? Opa, deixa eu deixar o computador aqui gravando, carregando. Senão ele vai travar, né? Digamos assim, da parte que nós temos aí. Beleza? Só fazer assim. Vamos lá. Bom, no 3, ele fala, né, a unidade usual da energia aqui. Ele deu uma função, certo, para a gente, ó, entre os meninos de 15 a 18 anos é dado por essa forma, 17 vezes H, onde H é a altura. E para as meninas é 15,5, um pouco menor, né? Paulo, usando a fórmula para os meninos, calculou o consumo diário de energia e obteve 2.900 e tantos. Sabendo que Paulo é 5 centímetros mais alto que a Carla, que é sua namoradinha, né? Ambos eles têm idade entre 15 anos, então essa fórmula se aplica, né? O domínio dela. Calcule o consumo diário de energia da Carla. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir é qual é a altura, certo? Qual é a altura do nosso querido amiguinho aqui, é o Paulo. Qual a altura do Paulo? Se ele me deu as suas calorias, então vou usar a fórmula dos meninos e calcular a altura do Paulo. Vamos lá. Então, significa que 17 vezes a altura do Paulo tem que ser igual ao consumo diário dele, 2.975. Então, H é 2.975 dividido por 17.
certo? Fazendo essa continha, 2.975 dividido por 17 dá 175. Então, centímetros, né? É 1,75 m. Aí, a menina, nesse caso, a Carla, ela tem 5 centímetros a menos. Isso significa que a altura dela vai ser igual a 1,70. E aí, portanto, o seu gasto energético é G de 170, que é igual a, eu estou substituindo nessa fórmula aqui agora, 15,3 vezes 170, e isso daqui vai dar 15,3 vezes 170, 2.601 calorias. Esse é o consumo energético dela. Essa fórmula é válida, tá? Então, curiosidades aí para vocês, beleza? Vamos lá para o 4. O 4 ele mostra duas retas tendo um ponto de intersecção, né? Aqui, essas duas aqui, sendo A e a G. Quer descobrir algumas coisas dela. Primeiro, você tem que, para eu descobrir G de 8, eu tenho que saber a fórmula da G. Eu não tenho nem o A e nem o B dela. O que eu faço? Primeira coisa, o B eu conheço da F. Ó. A F, que é essa daqui, eu vou fazer em verdinho para continuar. Né, a ideia da F. A F eu só não tenho o A dela. Posso até calcular. Eu vou calcular por meio daqui, ó, desse triângulo. Mas vamos supor que a gente não saiba ainda. A X e o B eu conheço, que era o valor fixo dela. Tá? Que é o 3. Certo? No caso da G, é uma função decrescente. Aqui está a nossa G. Eu sei o valor fixo da G, que é 15. Então, minha G não conheço a X mais 15. Beleza? E aí, baseado nisso, agora eu tenho que calcular o A da G, que é essa parte que ela está decrescendo. Aí eu consigo descobrir quando, por exemplo, vai dar aqui, né? Eu sei que é 7 quando for 8, até você perceber mais ou menos aqui no gráfico, mas vamos calcular. Primeiro eu preciso saber o A da F. Para descobrir o A da F, eu vou utilizar esse triângulo retângulo aqui, né? Lembrando que o A era ΔY sobre ΔX, beleza? Então isso significa que ela subiu 3, enquanto ela andou 3,5, certo? Esse A vai ser 3 vezes 2/3. O 3 corta, o A da F é 2. Isso significa que a minha função f, ela vai ter essa cara, ela é a 2x mais 3. Essa é a minha fórmula, tá? Bom, gente, aqui, ó, agora eu sei esse ponto, que ele que era importante para mim. Eu sabia que o x era 4, e aí eu estava querendo descobrir o valor do y, né? Como é que eu vou descobrir o valor do y aqui? F de 4. Então, é 2 vezes 4 mais 3. 2 vezes 4 é 8, mais 3, isso daqui dá 11. Ou seja, essa imagem aqui é 11, tá vendo? Com isso, agora eu tenho um triângulo, não sei se vocês enxergaram ele, e eu consigo calcular o A, né, da G. Como é que vai ser o A? ΔY sobre ΔX. Ele caiu, né? Ele diminuiu aqui do 15 para o 11, foi 4 unidades em 4, né? Enquanto ele usou aqui no ΔX. Ele caiu 4 enquanto ele andou 4 para frente. 4 dividido por 4 dá 1. Portanto, a fórmula da minha função g de x é 1x, que é x, mais 15, né? E menos, né? Perdão, aqui caiu, né? Então era negativo. Menos x mais 15. Então, g de 8, que ele estava querendo, é menos 8 mais 15. Isso daqui vai dar 7. Beleza? Tranquilo? Era essa respostinha aqui que nós tínhamos. O próximo, aqui no caso 5, tá? Em relação a esse gráfico, podemos afirmar, é uma reta, né, gente? Aqui é uma pegadinha que você tem que fazer menos 2x mais 4x, dá 2x positivo. Essa é a reta. O A dela é maior que zero.
né? Portanto, é uma retinha. Coeficiente, isso aí era tranquilo, hein? Um pontinho de graça aí. E na 21, você tinha todos esses gráficos, e aí a gente estava querendo saber em qual desses momentos que a gente iria ter uma função crescente, né? E numa outra parte, todas elas são aqui, só que elas tinham que crescer e satisfazer uma certa propriedade, tá certo? Vamos ver qual propriedade seria essa, né? Que ela precisava satisfazer aí, tá bom? Era só um pouquinho. Voltamos. É um bugzinho, mas a gente resolveu já. Vamos lá. Bom, então, nessa questão, agora aí que vocês estão vendo, né? Aqui na 21, né? 21, é que ela estava colocada como 6, mas era do livro de vocês, né? A gente tem que descobrir qual era a retinha, nesses casos aqui, que ia satisfazer, né, as relações do problema. O que que ele pedia? Sabendo-se, né, que ela tinha mais que 20 minutos para carregar a bateria. Supondo linear esse percentual, ele pedia qual delas, né, qual desses gráficos aqui, isso que tinha uma coisinha, supondo linear o percentual e o tempo, determinem quais modelos devem ser descartados. Tá? Ou seja, não é aqueles que irão servir, mas o modelo, os que não prestam, os que não servem para isso. Tá? Como que a gente vai fazendo? Você pode fazer simplesmente uma regra de 3 aqui, né, em todos esses casos. Quando tem 3 minutos, ó, aqui está 14,1%. Então, eu vou fazer já direto para o 4, que eu sei que dá certo, e aí vocês vão ver que os demais não vai bater. No 4 a gente tem que 3 minutos corresponde a 15,3%. Vamos ver se em 20 minutos atinge 100%, que é o que a gente quer. Certo? Fazendo a regra de 3, vai ficar 3x igual a 30,6, né? 300, perdão, 306. E você percebe que fica muito próximo, ó, vai dar 306 sobre 3, dá 102%. Então, esse daqui é ok, tá certo? Ele vale, passou de 100%. Só que todos os outros, ó, é muito baixo aqui, né? Tanto para o 3, tanto para o 2. Pode fazer a regra de 3, você vai ver que nenhum desses casos, né, irão servir, nem esse, nem esse, nem esse. Então, os 3 a serem descartados aí, só funciona o. Beleza? Vamos, agora a gente encerrou a atividade. Vamos resolver os exercícios, certo, de vocês aqui. O primeiro lá que tinha para resolver era o exercício 1. Vamos lá. O 1 ele falava assim: um técnico de informática cobra R$ 45 a visita, não muda esses 45, então esse é o valor fixo, e os R$ 80 é o adicional, né, que a gente fala por hora. Ele é o que vai ficar junto com a variável, né, quanto o técnico ganharia se ele trabalhasse 2 horas e meia. Então, vamos já colocar na expressão de função F2,5, não é 2,30, viu? Não se erra. 45 mais 80 vezes 2,5, né? 2 horas e meia. Que aí ele ganha esse valor correspondente. Então, 80 vezes 2,5 mais 45, R$ 245. Esse foi o valor que está no bolso dele. No B, ele fala se dispondo de R$ 400, seria possível ele fazer um serviço de 4 horas. Não sei. Vamos calcular aí F de 4 para ver se vale. 45 mais 80 vezes 4. Então, 80 vezes 4, 320. Com 45, 365. É menor que os R$ 400 que ele está pedindo. Então, dá para fazer sim. Pode ficar chamar o técnico aí, beleza, para arrumar os vírus, tudo aí que você arrumou no computador. Beleza? E o último, o C é a lei. Eu já estava usando basicamente ela, não sei se vocês perceberam. O A
é 80, né? Então, 80x mais o valor fixo, que é 45. Já podemos aproveitar e fazer até um gráficozinho. Vocês lembram? Aqui é o 45, ó, o valor fixo. E depois a gente usa algum valor. Eu posso usar aqui 2,5, deu 245. Pronto, aqui 2,5. Subiu aqui para o 245. Pronto, aqui vai estar o meu gráfico. É uma retinha linear, bonitinha. Tudo feito aí do exercício 1. Beleza? Vamos para o próximo que a gente tinha que resolver, o exercício 3. Né? O 3, que é o do pagamento, eu resolvi, se eu não me engano, com alguém aí. Inclusive do 5 que vocês tinham pedido lá, né? O 5 que era sobre essas duas retas, teve gente que errou, né? Ó, ele ia dar uma retinha aqui, menos 1, menos 1, é constante, né? Isso aqui é 5 sobre 2, também é constante. Teve gente que tinha perguntado. O 3 também, né? Que a gente tinha montado aí. Os exercícios, você tem que montar as duas contas, não vai dar 5,50. Tem a resolução, né? Mas aí quem precisar de mais coisa, dá um toque aí, eu resolvo. Depois com mais detalhe. Apesar que já tem isso daí, tá? Essa resolução prontinha aí para vocês. Beleza? Vamos pro próximo. Qual que era? O 5 foi o 8. O 8 que estava aqui para vocês resolver. O 8 é um legal porque a gente tinha que resolver ele. Deixa eu dar um zoom. No 8, a gente tem as coordenadas, ou seja, tem os pontos. Aqui é x, tá vendo? E do outro lado eu tenho y. Eu tenho que substituir na forma. Aí você fala, qual forma? Se é uma função linear, ele vai ter essa cara, ax mais b. E lembra que isso daqui é y, né? Eu posso até apagar o f, ó. Nesse caso aqui eu vou apagar para ficar mais fácil. Percebam que o y, a gente quer descobrir o a e o b, e o x foi o que eu desenhei em vermelho, o ax. Eu vou trocar x e y, e o que eu quero descobrir é o a e b. Aí vai virar um sistema. Ax mais b igual ao valor que vai estar lá. Na primeira, o y é 2 e o x aqui é menos 4. Estou usando essa informação. E no segundo, o x é 2 e o y é 5. E aí eu tenho que resolver. Eu acho que eu já fiz esse daqui também, tá? Teve alguém lá que tinha perguntado, mas é uma boa para vocês retomarem esses temas. Na hora que vocês terminarem, o y aqui vai dar x sobre 2 mais 4. Beleza? Essa é a função aí que descreve do 8. Vamos por 10. Olha lá o exercício da prova ali do lado. O 10 ele falava assim, ó, em uma corrida de táxi tem um valor fixo e o outro que depende do número de quilômetros, sabendo que a corrida de 10 quilômetros custou tanto e a outra de 25 custou tanto, quanto que dá? Veja, não adianta você querer fazer regra de 3, porque eu não sei quanto que foi cobrado no valor fixo. Esse é o problema. Né? A reta não começa do zero, ela vai começar de cima. Então eu preciso da expressão para depois descobrir quanto que gastou com 18. Preciso calcular isso. Né? Eu não tenho essa informação. Aí você fala, e como que a gente chega nesse bom senso? Né? Como é que a gente chega nesse resultado? Eu posso simplesmente resolver como eu fiz agora no 8, substituindo, né, os valores, ou eu posso descobrir o quanto que eu gasto por quilômetro. Só o A. Eu meio que vou escapar do valor fixo. Né? Eu só vou tipo, descobrir quanto que ele varia nesse caso aqui em cima, não varia nada. Então vai sempre manter 11 terços. Se variasse 1, você ia somando 1. Então o truque aqui no 10 vai ser eu descobrir quanto que vale o meu A. Que lembra que o A era ΔY sobre ΔX. Então, olha só. ΔY é 111, é sempre final menos inicial, tá, gente? Menos 48,80. Você vai ver como fica muito mais fácil. Dividido pelo ΔX, que é 25 menos 10. Isso daqui
vai dar 111 menos 48 das 63 dividido por 15. Não é múltiplo, né? Mas dá 4,2 isso daqui. Ou seja, isso significa que meu táxi ele cobra R$ 4,20, né, por quilômetro. Foi isso que a gente descobriu. E aí fica fácil, ó, porque o que acontece? Eu vou usar alguns dos dados, eu tenho que usar, tá? Alguns dos que eu conheço. Em 10 quilômetros, eu sei que eu paguei R$ 48,80. Não foi isso? Aí, quando eu for colocar para 18 quilômetros, sabe quanto que vai ser? Porque eu já tinha R$ 48,80 mais, aqui que vem um truque, 8 quilômetros, que eu vou pagar R$ 4,20. Aí eu já chego na resposta. Entendeu? De 10 para 18 foi 8 quilômetros. Você pagou R$ 33,30 até o momento, e aí completando você vai pagar R$ 82,40. Então são uns truques aí que ajudam bastante a gente aí para resolver esses exercícios, tá? 13, vamos lá pro 13. 13. Esse daqui é o 13. Um vendedor tem um salário fixo, né? Mais parte variável, tal, que está aqui, o fixo. Esse é o gráfico. Encontre a função, né? De novo, primeiro eu vou descobrir o A, é uma reta, que é o ΔY. Nesse caso, o ΔY é 1.220 menos 1.100 dá 120. E o Δx aqui é 3.000. Portanto, A, na 13, né? 120 dividido por 3.000. Corta um zero. 12 com 3 dá 4. Vai dar 4%, né? 0,04. Esse é o A. E aí, para fazer o B, ou a gente pode substituir, né, em algum dado aqui, ou eu posso voltar, né, 5.000, até chegar, ó, vir 5.000 para trás, ó, tá vendo, daqui para cá? Né, voltar. Como é que eu faço isso? Então vamos lá, para descobrir o valor fixo. Eu vou fazer voltando aqui pela taxa média, que eu acho que é mais fácil. Eu tinha 1.100 quando era em 5.000. Quando for em zero, eu não sei, mas não posso fazer regra de 3 aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Ele vai ser os 1.100 menos, que você voltou para trás, ó, e a função é crescente, menos 5.000 vezes 0,04. Esse aqui vai ser o meu valor fixo, aqui, que eu estou querendo descobrir. Certo? Vamos lá. Quanto que vai dar esse carinha? Vamos ver. 5.000 vezes 0,04 menos 1.100 vai dar 900. Então aqui deu 900 ao x. Beleza? Portanto, minha função é igual a 0,04x, né? Mais 900. É isso, que é o salário, ou seja, ele ganha 4 centavos por cada produto que ele vende e R$ 900 fixo. Essa é a parte fixa. Eu já respondi, inclusive, a B. C. Se alguém da loja disse ao vendedor que se ele quisesse dobrar as vendas, seu salário também dobraria. Isso aqui você não precisa nem fazer a conta. Porque olha só quanto que é aqui a venda, é 4%. Nada a ver o salário dobrar, ó, porque você tem um valor fixo. O fixo nunca muda, gente. Entendeu? Então não vai dobrar. Não. Exatamente, você não pode fazer a regra de 3. Poderia se quando fosse 0 e 0, se a reta estivesse aqui. Mas ela não está. Portanto, você não pode fazer a regra de 3. Só. Beleza? Tem que fazer por lá.
Podia fazer um contra-exemplo também nesse daqui. O 14, em cada caso, teve um monte de gente que fez, né, o ponto de intersecção, era só igualar as retas, né, do A, do B e do C, você sabe quando elas se encontrariam. Então, do A, 3x igual a x mais 2, vai ficar 2x igual a 2, x igual a 1. Só que o ponto, teve um monte de gente que esqueceu de calcular o y, é um ponto, tá? Então, o y você tinha que trocar em alguma das funções. Então, f de 1 é 3 vezes 1, dava 3. Essas são as coordenadas do ponto, 3 e 1, é onde que essas duas funções do item A vão se encontrar, tá? Isso que era importante. Na B é a mesma coisa, e na C elas estava zero, né? Na C elas são paralelas. O x corta, ó, gente, na hora que C é igual. Então não tem. Na B é menos x mais 3 igual a 2x menos 6. 9 igual a 3x. X é 3. De novo, falta calcular o f para descobrir o ponto. F de 3. Teve um monte de gente que esqueceu. Menos 3 mais 3 vai dar na raiz. Ó. Vocês vão ver que é quando o f dá zero. Essas são as coordenadas do ponto. 3 e 0. Fechou? Esse é o 14. Vamos pro 15, 15, 15. 15. 15 tá lá do outro lado. Vamos buscar ele aqui. Vou fazer o outro. O 15. Então, ó, no 15 era diferente daquilo que eu acabei de comentar, porque o 15 ó, é que nem aqui, ó, tá saindo do zero. Aí sim você pode fazer. Quando sai do zero, que nem ó, 3 para 6 dobrou, 7,5 para 15 dobrou. Aí vale, porque aí é diretamente proporcional e não tem nenhuma constante no começo para atrapalhar. Né? Então, basicamente, esses daqui, gente, era só fazer regra de 3 aqui, né? Produto em cruz, tal. Aí você calculava todos esses carinhas aí, tá? Fazendo esse, ó, eu vou colocar aqui a resposta direto deles. Só vou comentar aqui que eu estou fazendo a regra de 3. Então, para o A, fazer 3 vezes 2,1 dividido por 1,5. Então, A dá 4,2, tá? Aliás, esse daqui ó, é a relação é a metade de um para o outro, né? Tá vendo? O Y é o dobro do de cima. Então aqui é fácil, ó. O B vai ser 1,70, né? Tem que ser o dobro. E o C tem que ser 2. E esse daqui, a relação é 3,5, de 1,5, né? Essa relação aqui. Então, nós vamos fazer aqui a regra de 3. 4 vezes 15 dividido por 6, 10. E o outro, o B, 15 para 60 vezes 4, então vai dar 40. Só você lembrar que 6 por 4 é a mesma coisa que 60 sobre 40, o 0,4. Então, rapidamente você chegava nessa expressão comparando essas duas. Certo? Chama de segredo. Next. 19. 19 a gente fez. Eu fiz com vocês. O pessoal tinha pedido, né, da densidade lá. E teve gente ainda que escreveu errado, viu? Do último. Eu tinha que ter feito certo. Eu ainda fiz com vocês. 19 e o 20, se eu não me engano, o pessoal tinha pedido. Eu acho que foi isso. Né? Se eu tiver errado, depois vocês cobram aí, eu até falo de novo. Se eu não me engano, foi. Aí aqui dessa página só tinha o 22 para a gente resolver. Quero determinar a raiz. A princípio, gente, raiz é igualar, lembra lá a nossa função a zero. Tá certo? Então, questão de continha aqui, né? Nessa daqui dá 1/3, tá certo? Essa daqui vai ficar também, né, dá pra fazer meio que direto, né? X dá meio. As duas, né, que eu quero fazer aqui é a C e a E, porque o resto eu acredito, né? Essas duas aqui, obviamente, é zero. E essa daqui vai dar 1 sobre 2. Agora, a E, a C e a E são as que acho que vocês podem ter mais problemas, né? Menos 3x menos 5 sobre 2 igual a zero. Pode parecer estranho, mas é só fazer a regra de 3 aqui, tá, gente? Cuidado que esse menos aqui tem parênteses em tudo.
Então, ficaria menos 3x mais 5 é igual a 2 vezes 0, que é 0. Então, vai ficar 5, 3x passa para cá, x vai ser, 3 está multiplicando, passa dividindo, 5 sobre 3. Essa é a raiz da c. E no caso daí, quando você iguala isso aqui a 0, a gente teria que fazer MMC. Lembra que a MMC de tudo, 5 e coisa, é 15. E o legal é que do lado direito não vai dar 15. 15 dividido por 1 é 15, vezes 0 dá 0. 15 dividido por, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3,6x menos 5. 15 corta. 6x menos 5 igual a 0. X vai ser 5 sobre 6. Acabamos aí. Beleza? Era isso que a gente tinha aí para fazer de vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida aí vocês podem me chamando. Teve vários aí que a gente fez, acredito. A maioria fez, aí teve alguns errinhos, dei uma olhada lá. Mas acho que quase todo mundo deu certo. Tchau, gente. Um abraço.